Sou satisfeito em Cristo. Porque quem vive sentindo esse falso prazer, na bebida, na prostituição, nas drogas, continua sentindo vazio. Exatamente, o vazio está ali. E ela tenta preencher tudo aquilo que ela usa, é uma fuga. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu hoje trouxe um cara muito gente boa e ele tem muito bom papo. E ele vai falar pra gente se existe mesmo liberdade nessa vida cristã. Se a gente tem que abdicar tanto da nossa vida, que liberdade é essa? É o que a gente vai descobrir hoje no nosso Pode Testemunhar com Cristiano Hentz. Cris, muito obrigada por ter aceitado. Eu fiquei muito feliz, porque eu acho que você tem muito a acrescentar, muito a ensinar pra gente. Tomara. Eu acho você um cara com um dom da palavra, assim, e o jeito que você fala da palavra do Pai, a paciência que você tem pra ensinar, sabe? Eu acho incrível, de verdade. Então, assim, eu fico muito honrada de ter alguém como você aqui no meu podcast, de verdade. Eu fico honrado pelas palavras, imagina só. Eu quero começar de hoje com 3 pés no peito já. Quero começar já ali. Entrar de sola. Manda ver. Cris, qual é o maior desafio e o maior obstáculo do cristão? Nossa, o devocional de hoje. O devocional de hoje falou tudo. E eu até compartilhei ele com o pessoal lá na casa de recuperação. Negar a si mesmo. Porque é uma tendência natural do ser humano ser egocêntrico, né? Sempre pensar apenas em si, nunca querer dividir com ninguém, seja lá o que for, né? E então a gente negar a nossa própria natureza, os nossos instintos, os nossos desejos para fazer a vontade de Deus, esse para mim é o maior desafio da vida cristã. Quando Jesus fala negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele fala, ele em primeiro lugar ele fala daquilo que ele viveu, né? Porque ele negou a sua própria glória no céu para vir se fazer como nós em carne, né? E então ele fala isso com propriedade, querendo dizer que aquilo que ele fez nós também devemos fazer, né? Renunciar à nossa própria vontade, e isso é um processo diário. Qual seria o obstáculo nisso aí? Qual seria o obstáculo para a gente renunciar a nós mesmos? O obstáculo maior é o desejo pelo pecado, como diz, né, se eu não me engano em Hebreus, né, o pecado que tenazmente nos rodeia, ou seja, que tão fortemente nos assedia, né, e é o tempo todo. Nós somos tentados em tudo. Então é um desafio muito grande. Ser cristão não é para os fracos, não. Não é. E se fala que viver uma vida cristã é viver uma vida em liberdade. Mas como é que a gente pode viver essa vida em liberdade se tem tantos desafios? Que liberdade é essa nessa vida cristã? A liberdade, ela vem do princípio de que nós temos a salvação em Cristo, né? Então, independente de qual seja o desafio, ou a dor, ou a angústia que nós estivermos passando, a nossa convicção sempre vai ser essa, de que Cristo nos amou pela sua infinita graça e que Ele nos alcançou, né? Nos deu o perdão dos pecados e nos redimiu, e tem um plano que diz respeito à eternidade, um plano de uma eternidade com o Pai, uma promessa de eternidade com o Pai. Então, eu acredito que seja isso. A voz de fundo tem alguma coisa a acrescentar, perguntar? Tá gravando aí? Eu esqueci de apertar. Aí fica, né? Eu tava prestando atenção no que o Cris estava falando, tava muito interessante, acabei esquecendo. Deixa eu ativar aqui. Agora. Tá tudo ligado. Tudo ligado 100% aí.
O mundo prega como se o pecado, né, viver no pecado fosse a liberdade, que as coisas do mundo são a liberdade, mas na verdade quando a gente encontra Jesus, a gente entende o nosso propósito, parece que se torna o oposto, né? É porque parece que a liberdade está ligado a sempre ficar doidão, a sempre ficar bloqueando pela vida. Exatamente. E aí a gente fica preso, eu só posso me divertir se eu tiver doidona por aí, eu só posso me divertir se eu colocar essa roupa e for naquele local. Aquele local que eu posso, é o único local que eu posso me divertir. Isso não é liberdade, né? Os conceitos de liberdade da sociedade moderna, eles são muito distorcidos. Liberdade é você fazer o que você quer, entre aspas, usar droga. Se eu quiser fumar, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo, né? Eu posso ficar com quem eu quiser, a hora que eu quiser. Esses conceitos de libertinagem, de sexualidade desenfreada, uso de drogas, são os conceitos de liberdade da sociedade moderna. Mas enquanto o Ricardo estava falando, eu lembrei de um testemunho do pastor Cláudio, que é líder do 30 Semanas lá na igreja da cidade, e ele contou um testemunho uma vez de uma pessoa, se não me engano, um primo dele, alguma coisa assim, e que eles foram num churrasco de família. Logo depois que ele tinha se convertido, ele teve um churrasco de família e tal, e a pessoa percebeu que ele não estava bebendo e resolveu dar aquela cutucada. Não está bebendo, não sei o quê, vai dizer que virou crente. Falou, sim. Ele falou, sim, virei crente. Agora vão fazer lavagem cerebral, vai virar escravo de igreja, não sei o que. Daí ele parou, olhou para a pessoa e perguntou assim: você consegue ficar um final de semana sem beber? Ele falou, é difícil. A pessoa respondeu para ele, então quem é escravo? Toma. Né? Então quem é escravo? São os conceitos de liberdade da sociedade moderna, mas quando você traz isso à luz da palavra de Deus, João 6,36, se não estiver enganado, porém se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Então é disso que eu estou falando, é a liberdade, é você estar livre do pecado, né? O Espírito Santo habita em você, então você tem a capacidade de escolher Deus, de fazer a vontade de Deus e não se tornar escravo das coisas do mundo ou escravo dos seus próprios desejos. Acho que isso está ligado à próxima pergunta, que é: como o pecado pode impedir o ser humano de ser melhor marido, melhor esposa, até o melhor amigo, o melhor filho? Eu acho que é exatamente isso, né? Quando você se livra, na verdade. Quando você não se torna mais um escravo. Exatamente. E aí você se torna uma melhor pessoa, consequentemente um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho. Quando você talvez não tem que chegar, só vou me divertir se chegar 1 da manhã. Tipo, aí a mãe fica preocupada. Então, assim, você não está se tornando um bom filho, assim, sabe? Você só está se portando como o seu eu, né? E o seu eu ligado totalmente à carne, né? Totalmente. Eu acho que um melhor exemplo, talvez, que a gente pode dar a respeito disso é de um pai alcoólatra, né? Um pai alcoólatra é uma pessoa incapaz de suprir os seus filhos, a sua esposa, nas suas necessidades, né? Muitos deles bebem, ficam violentos, agressivos, causam conflito dentro de casa. Eu tive experiência assim de conhecer pessoas que a vida era um verdadeiro inferno, não existia vida em família, justamente por causa do vício do pai, né? Então é verdadeiramente uma escravidão e a pessoa não consegue se posicionar para cumprir, digamos assim, tarefas básicas da vida em sociedade, né? Papel de pai, papel de filho, papel de esposo, papel de profissional. E de amigo mesmo, né? Porque amigo não é aquele que fica empurrando o pecado, aí empurrando a bebida, empurrando para sair, para balada. Isso não é um amigo. E se você também se torna essa pessoa, você não está sendo um bom amigo para outra pessoa. Exatamente. Então, quando você se livra de tudo isso,
Você está se livrando, você está livre. Exatamente. A gente não tem como se livrar de Deus. É muito Não. doido, né? Porque quando você conhece a Deus, a Jesus, você não tem como se livrar. Sabe? Não existe mais. Você não tem esse desejo de se livrar. Agora, contra a bebida, maus hábitos, você quer se livrar. Quantas pessoas falam, eu quero me livrar desse hábito de acordar tarde, eu quero me livrar desse aquele trabalho, eu quero me livrar desse fardo. As pessoas estão sempre reclamando nesse sentido. Mas a gente não fala, eu quero me livrar de Deus. Chega até doer falar essa frase, sabe? Exatamente. Porque machuca, não posso. Não é? É sofrível, é estranho. Eu rio porque eu nunca, jamais diria isso, nem não disse e jamais direi que eu quero me livrar de Deus, mas eu fugi de Deus durante muito tempo da minha vida. Fugi do compromisso com Deus, tentava viver uma vida como se Deus não existisse. Mas... Eu acho que a gente se esconde igual Adão se escondeu quando experimentou o pecado. A gente tenta se esconder, né? Mas o Espírito Santo está o tempo todo ali. O Espírito Santo falou em mim e falou comigo assim nos momentos mais tenebrosos da minha vida, que eu estava completamente mergulhado no vício. O Espírito Santo estava ministrando a minha vida. Falou, eu vou tirar você daí. Aí não é teu lugar. Fala mais desse testemunho. Como que foi isso? Durante a minha juventude eu tive muitos altos e baixos, né? Muita inconstância, vamos dizer assim, espiritualmente. Uma hora estava na igreja, outra hora não estava. Mas você sempre foi cristão? Eu conheci a palavra com 12 anos. Conheci a palavra, logo depois me batizei. E mais ou menos com 14, 15 anos eu conheci as drogas, né? Comecei a usar droga, daí que veio esse vai e volta, né? Começou na minha vida e assim teve um período assim mais longo, alguns anos assim que eu fiquei sem pisar na igreja, mas mesmo eu estando nessa condição e completamente mergulhado no vício, como eu disse, o Espírito Santo estava o tempo todo ali, sabe? Em vários momentos assim eu ouvi Deus falar comigo, né, a respeito daquela condição, que aquela condição não era a condição que Ele escolheu para mim, que Deus ia me tirar dali. Então assim, por isso que eu ri quando você falou, não tem como a gente se livrar de Deus. Não tem mesmo. Não tem mesmo. E quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele vai cumprir, independente da gente querer ou não. Ele vai lá, Ele resgata, Ele transforma, Ele cura, Ele faz tudo que tem que fazer. E, como diz a minha mãe, coloca a gente no prumo. Como é que você sabia que era o Espírito Santo falando com você? Porque, por uma razão muito simples, o diabo, ele é opressor, ele é maligno, ele é perverso, ele é opressor, ele julga, ele condena, ele coloca culpa sobre você. Ele machuca. E o Espírito Santo não. Quando eu ouvia essa voz, eu sentia paz, eu sentia alegria, trazia uma esperança de que aquele cativeiro que eu estava vivendo um dia ia acabar. Então isso fazia eu ter certeza de que era Deus que falava comigo naquele momento. E você teve apoio da sua mãe, os amigos? Como é que foi esse momento de cura seu, de ouvir o Espírito Santo? Ele falou que ia te retirar desse pecado, das drogas. Mas como foi realmente essa vitória, essa saída? Como você fez para se livrar disso? Eu passei por uma casa de recuperação, passei por um processo de casa de recuperação, só que eu tive uma recaída depois, passei pela casa de recuperação, depois eu fui para a missão, para Jocum, e depois que eu voltei a morar com os meus pais, eu comecei a andar com aquelas velhas amizades e tal, e eu tive uma recaída, só que foi por pouco tempo, né? Foi coisa assim de 1 ano mais ou menos, talvez menos. E a grande virada de chave na minha vida foi uma experiência impressionante para mim. Foi, acho que a única vez que eu vi meu pai chorar, que foi um dia que eu tinha saído de casa. Um dia não, eu saí de casa e fazia acho que uns 2 dias que eu estava fora de casa e já tinha rodado, já tinha ido para umas festinhas e tal, e enfim, meu pai e minha mãe me encontraram num bar lá perto da casa onde a gente morava, e
E daí, né, minha mãe desceu, foi lá me chamar, falou, vem cá meu filho, vamos para casa. E daí a gente foi para casa, e quando a gente chegou lá, meu pai me chamou, falou, senta aqui. Sentou, fez eu sentar na frente dele, e ali ele chorou copiosamente e falou para mim assim, você pode pedir o que você quiser, que eu faço. Qualquer coisa que você me pedir eu faço para você parar com isso, para você sair dessa vida. E aquilo ali foi um choque, foi como se um relâmpago caísse em cima da minha cabeça, assim. E eu, depois, né, de uma longa conversa, a gente foi deitar, eu fui pro meu quarto e eu fiquei pensando, eu não posso ser tão egoísta, né? Eu não posso, por alguns momentos de prazer, fazer com que a minha família, meu pai, minha mãe sofram tanto. Eu preciso realmente dar um basta nisso tudo, né? E foi quando eu comecei a buscar a Deus intensamente na minha vida. Eu comecei a mergulhar na presença de Deus, na busca, através da oração, através da meditação da palavra, porque eu já era conhecedor, eu sabia qual era o caminho que eu tinha que trilhar, só que eu era rebelde. Então, assim, nesse momento, ver o meu pai chorar, praticamente implorar para eu parar de usar droga, foi assim uma coisa estarrecedora para mim. Eu falei, não, cara, não pode continuar, isso não pode continuar. Então eu fiz um propósito com Deus e busquei a Deus, que eu sabia que era nele que eu ia encontrar a cura, e a cura aconteceu. Mas que bonito, né, os seus pais, o carinho que eles tiveram com você, a paciência e o acolhimento deles, isso é Deus também com eles. Sem dúvida, sem dúvida. A minha mãe... Agindo ali, né? A minha mãe era e é uma mulher de muita oração. Meu pai, infelizmente, né, já não está mais entre nós, mas sempre foi assim, um cara também muito parceiro. Dava exemplo também, porque quando ele decidiu parar de beber, ele parou, simplesmente parou de uma hora para outra, e ele sempre falava para mim, siga o exemplo do teu pai, siga o exemplo do teu pai. Então ele me dava o exemplo, então ele podia falar. E a minha mãe era uma mulher de muita oração, entende? Não foram muitas vezes que eu cheguei de madrugada em casa e ela estava na sala orando. Eu chegava, olhava a luz da sala acesa, eu sabia que minha mãe estava na sala orando. E ela só ia dormir a hora que eu chegasse. Aí eu chegava, às vezes eu estava tão drogado que eu não tinha coragem nem de entrar. Daí eu ficava lá fora, às vezes batia na janela e falava, mãe, eu estou aqui fora. Para ela não te ver. Para ela não me ver. Daí ela sabia que eu estava ali, aí ela ia deitar. E eu esperava ela ir para o quarto, e daí eu entrava. Mas foram muitas vezes que isso aconteceu. E essa foi, sem dúvida nenhuma, a base de tudo, né? Sua mãe sabia que você estava ali esperando ela deitar, na verdade, né? Para passar claro. O efeito. Eu fico impressionada com esse amor dela, assim, sabe? Porque não é a grande realidade, sabe? Essa oração, Deus estar com elas, assim, e com seus pais, e eles estarem abertos, sabe, para Deus, e terem paciência para esperar a sua cura, sabe? Exatamente. Isso é muito bonito, assim. Exatamente. A minha mãe é uma mulher de muita fé, então ela sabia, ela falava para mim, né, que Deus vai fazer a obra na tua vida, Deus vai te transformar, Deus vai fazer de você um grande homem. E de vez em quando eu falo para ela, se não fosse você eu não estaria aqui, sem dúvida nenhuma. Já foi me buscar na quebrada algumas vezes. Quando a tua mãe falou que Deus te fará um grande homem, você já escutou alguma promessa de Deus para você? Além dessa sua saída, dessa sua cura das drogas, você já experimentou alguma promessa do Pai, ou está no caminho para experimentar ainda uma grande promessa do Pai? Eu tenho um chamado missionário desde os 18 anos, né? Um chamado em termos de ministério. Hoje, esse chamado, vamos dizer assim, tem se direcionado mais para a implantação de igreja. É uma coisa assim que o Espírito Santo tem tocado no meu coração em relação a isso. Implantação de igreja é um negócio assim que
já faz um bom tempo que me chama a atenção. E eu recebi esse chamado com 18 anos, mas como eu falei, eu era muito jovem e vivi durante muito tempo aqueles altos e baixos, uma hora tá na igreja, outra hora não tá e tal. E eu vim, vamos dizer assim, me firmar mesmo assim na minha caminhada com Deus, começar a ter constância na minha caminhada com Deus foi um pouco tempo antes de casar, acho que uns 2 anos antes de conhecer a minha esposa e a gente se casar. E daí, graças a Deus, as coisas fluíram, a gente veio junto caminhando e crescendo espiritualmente cada vez mais. E esse chamado tem cada vez mais ardido no meu coração. Naquele tempo que Deus fez esse chamado, eu não tinha nem maturidade para... Deus estava colocando uma sementinha exatamente, ali, eu não tinha nem maturidade para administrar isso. Existe o preparo, né? Exatamente. Então, todas as situações que eu passei, tudo que eu tenho vivido e aprendido hoje, e uma coisa assim que tem assim, me dado muita bagagem, assim, tem sido um aprendizado enorme para mim, estar à frente do Decisões, estar na liderança do Decisões, participar da liderança da igreja ali com pessoas tão capacitadas, né, que nós temos na nossa comunidade. O Decisões, nós já falamos aqui algumas vezes, é um curso. Fala um pouquinho sobre o que é o Decisões, para quem não conhece. O Decisões é um programa de cura e libertação, né, com foco na cura emocional, porque a gente entende que todos nós temos traumas, temos feridas emocionais, né, que foram geradas a partir de relacionamentos desde a nossa infância. Então, o Decisões, ele trata isso à luz da palavra de Deus, né? A gente entende que a palavra de Deus é que pode trazer cura, trazer libertação, e a base da vida cristã é o relacionamento com o próprio Deus, né? E o Decisões tem tem 3 pilares, né? O relacionamento com Deus, relacionamento consigo mesmo e o relacionamento com os demais, né? Com as outras pessoas. Então o Decisões trata essas 3 áreas, digamos assim, do relacionamento, né? E traz cura mesmo. Eu sou testemunha de que traz cura. Esse Decisões funciona por 30 semanas e eu acho que eu faltei no máximo 3, e o máximo que eles permitem são 6 faltas. Eu só faltei 3. Nessas 3, só uma vez mesmo que eu não queria ir. Sabe? Hoje eu não quero ir, eu tava meio assim, hoje eu não vou. Mas outras 2 eu faltei por questões assim, diversas. Mas eu tinha toda terça-feira eu tava sempre ávida pra ir, né? Dificilmente eu tava desanimada, eu tava sempre animada. Tipo, começa às 8 horas, não é isso? Uhum. Eu, tipo, 7h30 eu já tava lá quase na Tarobá, sabe? Tipo, eu queria chegar cedo, já me concentrar lá com meu materialzinho, tipo, porque eu sabia que ia me trazer cura. Eu já fui convicta de que eu ia ser curada. Tanto que na segunda noite eu já dei um testemunho lá. Eu já estava preparada para receber a cura. Eu estava muito afim de receber a cura. Então, quando a pessoa entra com Decisões, tem que estar aberto para receber a cura. Não vá de coração fechado, que aí vai estar perdendo o seu tempo. Exatamente. Vá de coração aberto para receber a cura e você recebe. Está aqui só cicatrizes, não tem mais dores, só cicatrizes. É sensacional. É sensacional. Decisões é uma ferramenta muito forte ali, né, que Deus deu para a comunidade. Assim como, né, o próprio mal tem, né, as ferramentas para manter as pessoas no pecado, na maldade, né, a gente do bem tem essas ferramentas que são muito úteis, né, e cada vez está mais acessível, né, para que as pessoas se reconectem cada vez mais fortemente com Deus e a palavra, né. Sem dúvida. Então eu aproveito para convidar vocês, gente, a conhecer a nossa comunidade da graça. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo na descrição. Vem fazer parte da nossa comunidade, participar de várias ferramentas que a gente tem para cura, porque a gente
nunca fica 100% curado. A gente cura de uma coisa, cura de outra coisa. A gente sempre tem novas curas ali pra gente ir curando. Literalmente. A gente sempre tem questões a resolver. Sempre, né? somos seres humanos. Então as curas vão vindo, e quando as curas vão vindo, você vai querendo mais, vai querendo mais. E isso é o Santo Espírito, tipo, te preenchendo por completo. Sem dúvida. Sem dúvida. Não é? Com certeza. Porque a gente, conforme a gente vai se relacionando com Deus, Deus vai aprofundando também, vamos dizer assim, as curas, né? Vai pegando cada área da nossa vida e tratando, trazendo cura, trazendo libertação. Tem uma passagem em Provérbios que diz: a luz do justo é como a vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E é a vida cristã, né? O relacionamento com Deus é assim. Você vai cada vez mais caminhando, conhecendo, se aprofundando, se abrindo, e o Espírito Santo vai derramando sobre a tua vida, trazendo cura, trazendo libertação, até que a gente alcance a estatura do varão perfeito. Eu acho muito legal você fazer várias referências, né, da Bíblia. E aí eu queria te perguntar assim, qual a passagem, né, da Bíblia em qual você mais se identifica, ou qual é a passagem da Bíblia que você mais gosta por alguma razão? Você é o cara das passagens. É o cara das passagens. Tem gente que fala que tudo que é conversa eu cito versículo, né? É nossa meta alcançar esse nível aí de encontrar uma palavra ali da Bíblia para o contexto, né, de conversa, né? Que acrescenta muito, né? Sim, sem dúvida. Eu diria que é Isaías 45, versículo 4, se eu não estiver enganado. Eu vou contar a história dessa passagem. Por que é... Lembra que eu falei para você que eu recebi um chamado missionário? Uhum. Quando eu tinha 18 anos, uma vez eu fui num culto e o pregador falou assim: Deus vai acordar algumas pessoas aqui nessa noite, de madrugada, e se o Espírito Santo acordar e falar com você, você levanta, que Deus tem algo tremendo para a tua vida. Naquela noite, 3 horas da manhã, eu acordei como se tivesse levado um choque de 220. Sim. Levantei da cama, na hora me ajoelhei e falei: Senhor, eu estou aqui, se o Senhor quiser falar, fala. Daí o Espírito Santo colocou no meu coração Isaías 45, daí eu comecei a ler. E o versículo 4 diz assim: por amor do meu servo Jacó e de Israel meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome e pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Nossa, essa palavra é demais. Que forte. Essa palavra, sempre que eu me lembro: por amor do meu servo Jacó e de Israel meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome e pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Essa palavra chacoalha a minha vida toda vez que eu me lembro que Deus me chamou assim de maneira muito pessoal. Cris, se Deus chegasse, se escutasse de maneira bem audível, Deus te perguntando assim: qual é o seu sonho agora, o seu maior sonho para agora, que eu pudesse realizar para você, meu filho? O que você diria para ele? É difícil a pergunta, aliás, é difícil a resposta. Como eu falei, algo que tem ardido no meu coração hoje é em termos de ministério mesmo, trabalhar com implantação de igreja. E quando a gente tem, por exemplo, eu tenho um chamado, tenho uma promessa de Deus nesse sentido, eu fico assim aguardando, esperando. E aí, Deus, quando que vai acontecer, né? Assim, meu sonho, meu maior desejo hoje é que Deus faça o que eu sei que Ele vai fazer em algum momento. Falar: vai para o mundo, vai para as nações, né? vai pregar a minha palavra. Como saber? E eu poder me dedicar. É agora, meu filho. Como saber?
o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, vai vamos ver assim, desenvolvendo, preparando todo o contexto para que no momento certo a gente seja enviado. Eu estou num momento. Mas você pretende ficar em Foz? Abrir uma igreja em Foz? Ou não? Já em outra cidade? Eu pretendo trabalhar com implantação de igreja, mas em outros locais, né? Vamos para onde? A gente ainda não sabe. É o Espírito Santo que vai direcionar, com certeza. Estamos aguardando. Com certeza que esse trabalho, ele é um trabalho apostólico, né? A implantação de igreja é um chamado apostólico, como os apóstolos, o apóstolo Paulo principalmente, que foi o maior implantador de igrejas na Bíblia, né? No Novo Testamento. E ele era assim, passava um tempo numa cidade, implantava a igreja, discipulava, nomeava líderes, depois ia para outro lugar, aí plantava outra igreja. De vez em quando ele voltava nas igrejas que ele tinha implantado para ver como é que estava a situação, para acertar, alinhar o que tinha que alinhar. E o que você pensa desse monte de igreja que surge? Que está surgindo muita pequena igreja, muito pseudo-pastor. Cumprimento da palavra. Né? A própria palavra diz que o próprio Jesus falou que iriam se levantar falsos profetas. Iriam se levantar falsos profetas e iriam enganar muita gente. A palavra se cumprindo. É exatamente isso que está acontecendo. A gente está num momento em que os sinais da vinda de Jesus são muito claros. Né? A gente não pode dizer, vai ser daqui tanto tempo, vai ser tal dia, vai ser tal ano. Está adivinhando o que eu ia te perguntar, né? Eu ia te falar agora isso. O Apocalipse está chegando. Não tem como a gente dizer, como a gente lacrar assim, vai ser tal dia, vai ser tal ano, não tem como a gente falar. Você imaginou? Mas... que loucura que ia ser também? Nossa Senhora. Exatamente. Por isso que Deus nunca vai falar data pra gente. Vai ser uma loucuragem nessa terra. E nem dá pra gente querer falar que vai macetar o Apocalipse, né? Isso é impossível. Mas como é que a gente não, porque eu não sei, mas como é que as pessoas sabem, como é que a gente pode dizer que o Apocalipse está chegando? Porque a gente sofre, desde que eu nasci eu tô vendo a gente sofrendo. É o governo sendo corrupto, é o governo sacaneando o povo, disparate, sabe, entre classe de dinheiro aí, como é que fala gente? Classes sociais. Classes sociais. Uhum. Desde que eu nasci, há 45 anos eu vejo o nosso país, pelo menos, sofrendo. E mais informações com a internet, né? Eu tinha acho que uns 15 anos quando veio a internet, 14, alguma coisa assim. Fui tendo mais informações ainda e fui vendo que tinha mais desgraça ainda. Enquanto não tinha internet, parecia que era só o nosso Brasil. Quando veio a internet, parece que opa, olha aqui, ó, tem desgraça no mundo inteiro. Eu nunca vi algo, melhorando ou estável. Sempre piorando, sabe? Como é que a gente então, acho que desde que eu nasci já estava chegando, então. Sim, na verdade o que acontece? Desde o primeiro século, eu acho, começaram a acontecer sinais, né? Jesus fala lá em Mateus 24 sobre esses acontecimentos, né? Haverão rumores de guerra, pais se levantaram contra filhos, filhos contra pais, nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes, inundações, terremotos, e vai falando uma série de catástrofes, né? E isso foi acontecendo durante os anos, no decorrer dos anos, e acontecendo cada vez mais, com mais frequência, com mais intensidade. UFO, por exemplo, tem muita gente que fala de UFO, né? Se você pesquisar na internet, você vai ver um monte de manifestação de sinais nos céus, de objetos não identificados, e o próprio Jesus falou, haverão grandes sinais nos céus. Gente, mas cuidado com a inteligência artificial. O que eu tô vendo de videozinhos em Reels, o pessoal faz uns vídeos assim perfeito, como se fossem anjos subindo, sabe? Então, raios, assim, então, muito cuidado, sabe? Porque a inteligência artificial tá aí para aterrorizar as pessoas na internet.
quando eu vou ler os comentários, você só vê as pessoas desesperadas, sabe? Isso acaba criando uma epidemia do desespero, sabe? Uma pandemia do desespero. Isso me preocupa muito. Quem entende dessas coisas, vocês querem ver sinais? Toma aqui sinais, sabe? Então eu fico, que sinais seriam esses? Eu acho que os sinais não são a gente vê um anjo subindo, né? É porque o anjo na Bíblia não é retratado do jeito que a gente imagina, lá com a asinha, com a auréola. Uhum. Eu penso assim, esses sinais, lá em Gênesis, quando Deus criou, fez os céus e tudo mais, ele falou, quando ele fez os céus, ele falou que haja luminares no firmamento dos céus, e sejam eles para sinais e para separação entre dias e noites. Quando Jesus nasceu, o que os 3 reis magos falaram? Vimos o sinal da estrela no céu e viemos adorar. Né? Eles viram um sinal. Então, quer dizer, a própria finalidade da existência de estrelas e astros no céu é para que hajam esses sinais. Deus usa isso. E quando Jesus fala desses sinais, haverão grandes sinais nos céus, eu entendo assim, pode ser grandes sinais como objetos não identificados mesmo, que existem muitos registros verídicos, se você pesquisar. E, por exemplo, sabe quando a gente está no céu, assim, de repente cai aquela estrela cadente, que a gente fala, estrela cadente, que tem que fazer um desejo. Eu já vi quando era criança. Eu vi muitas vezes. E aí, não é estrela cadente? Né? Na verdade, acredito que seja uma estrela se deslocando ou um meteorito. Já ouvi falar que é meteorito, né? Mas eu vejo como um sinal. Pode ser um meteorito, pode ser uma estrela, ou pode ser um sinal que Deus está se manifestando. Né? Na verdade, assim, nesse sentido, né? Um sinal que na hora que eu vejo, eu me lembro. Eu me lembro dessa passagem de que Jesus falou, que haverão sinais nos céus. Então, foi você que falou que a Terra, que Júpiter está na frente da Terra, não sei o que, um planeta localizado não sei aonde, que aí não deixa a Terra sofrer porrada de meteoro? Eu havia visto, né, vários dados científicos em cima de quão perfeito né, tudo que foi criado por Deus, né? Por exemplo, a Terra, né, se ela estivesse um pouco mais próxima do Sol, a gente já não suportaria devido ao calor, né, que seria impossível de se viver, né? E também diz que o alinhamento da Terra com Júpiter faz com que Júpiter nos proteja de grandes meteoros, né? Então, isso é uma curiosidade bem interessante. Olha que perfeição que Deus fez. Sim. Tipo, gente, eu vou evitar que caia pedra em cima de vocês. Estamos aqui um Júpiter na frente. E isso só alguns detalhes, né, que nós seres humanos descobrimos, né, a partir de um universo tão grande que Deus criou, né, que parece, né, ser bobagem falar que aquilo foi criado do nada. Não, existe todo um conceito, né, que foi criado pelo nosso Criador, né? Então, uma perfeição. Tudo faz um sentido e é tudo tão perfeito e tão complexo, né? E que achar que aquilo foi criado a partir de uma explosão, de um Big Bang, chega a ser tipo, né? Foi na sorte? Tipo, porque se a gente pensa que foi uma explosão e tal, a gente tá aqui pela sorte, gente, é muito... Tipo, como assim? Que sorte? Obra do acaso. Que vazio isso, né? Ele estava falando e eu me lembrei de uma entrevista muitos anos atrás. Na verdade, eu não vi a entrevista no momento que ela aconteceu, mas eu vi há pouco tempo atrás, 1 ano atrás mais ou menos, no programa Livre. Lembra do programa Livre? Nossa, Serginho Groisman, né? Exatamente, o Dr. Ernesto Carneiro, que na época era deputado, um cara assim, uma das mentes mais brilhantes que o Brasil já teve, um cara que estava muito à frente do seu tempo, tinha vários pós-doutorados, não sei quantas graduações, um cara inteligentíssimo. E perguntaram para ele se ele era ateu, né? Imagina, um cientista. E ele falou que não, ele falou: eu me recuso a ser ateu, porque o universo é de uma complexidade estarrecedora. Sim. Então me leva a ter a convicção de que Deus existe.
Eu não sei o que é Deus porque eu não sou teólogo, mas eu sei que existe uma força suprema que criou tudo isso aqui. Que rege e que uma perfeição. Exatamente. Ele falou cada célula do seu corpo é um universo em movimento. Então, verdade. exatamente. Então, é muito complexo para tudo isso ter surgido Sem querer. do acaso, né? Ops, sem querer. Sim. Vocês estão aí sem querer, gente. Não. Falando em Apocalipse, em Apocalipse 22:17 diz assim, você já sabe, né, de cor? Não. Vamos testar. Não lembro. Vamos fazer o quiz. Eu vou ser sincero com você, o Apocalipse, eu acho que ele talvez seja o livro da Bíblia que eu tenha menos conhecimento. Tem que fazer um quiz com Sei Cristo, pouquíssimo sabe? sobre o Apocalipse. Versículo tal. Preciso estudar mais escatologia. Diz assim, quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Que água é essa que João se refere? O próprio Cristo. Eu pergunto porque eu vi uns vídeos bem esquisitos, daí eu queria, sabe, deixar bem claro que água é essa, beber dessa água de graça. Que água é essa? Uhum. Por que Cristo por que a água é metáfora para Cristo? Porque a água é um elemento fundamental para a vida. Nossa! A água é um elemento... Quem que vive sem água? Eu acabei de tomar uma caneca de água que já estou com sede, preciso mais. Entendeu? Né? É uma água. É um elemento fundamental para a vida. Ninguém vive sem água. E ele é a fonte da vida. Por isso que então, ele é nós somos o quê? 80% água, né? Exatamente. Então, é pra gente ser, no mínimo, 80% Cristo. Exatamente. Quando nós bebemos dessa água, quando a principal comparação, né, desse principal exemplo que eu vejo assim, dessa metáfora na Bíblia é a passagem da mulher samaritana, né, da mulher lá no poço de Jacó. E o que Jesus fala para ela? Aquele que beber da água que eu lhe der jamais tornará a ter sede. Antes fluirão no seu interior rios de água viva que jorram para a vida eterna. Quer dizer, se eu te der a minha água, você vai beber, só que essa água vai se tornar uma fonte. O que ele está falando? Está falando que o Espírito vai habitar em você. O Espírito vai habitar em você e você vai ser uma fonte que jorra para a vida eterna. Entende? Nossa, que lindo. Então, assim, ele faz essa metáfora porque a água é um elemento fundamental para a nossa sobrevivência. E Cristo é isso, ele é a fonte da vida. Fundamental para a nossa Exatamente. Eu acho que a questão de comparar também com o rio é que o rio ele vai, né? A gente segue, né? Exatamente. E a gente tem o poder de alcançar pessoas a partir desse rio, né? A gente levar água para outras pessoas, né? Exatamente. Nossa, profundo hoje também, hein? O rio, ele transporta a vida, né? Em toda a extensão do seu leito você pode ver que tem vida, tem os próprios peixes, né? Os animais que vivem na água, tem a mata ciliar, as plantas, né? Que se criam ali nas margens dos rios. Esse é o pescador falando, né? Que depende dessa água, sim. Temos aqui um grande pescador. Nem eu vou começar a contar as histórias de pescaria aqui, senão nós vamos longe. E o mais doido de pensar, né, que a água parada, ela estraga, né? Ela não tem vida, não produz nada, né? O peixe não vive ali, né? É preciso ter movimento, né? Sim. É preciso. Pra gente concluir hoje, então, um personagem da Bíblia que você se identifica, o que você fala, esse é top. Um personagem da Bíblia que eu me identifico. É estranho pra mim falar personagem da Bíblia, porque são pessoas que existiram, né? Quando a gente fala em personagens, parece que são atores, mas, né, eu não sei como me referir, sabe? Mas me incomoda falar um personagem da Bíblia, sabe? Essa própria personagem, né? Parece que estava interpretando, porque eles existiram, sabe? Mas quem você se identifica? Eu vou citar dois. Posso? Claro. Um que eu me identifico. À vontade. Um que eu me identifico e um que eu admiro. Tá. Eu me identifico com Pedro. Por quê? Demais. Porque ele era sanguíneo.
que ele era muito pra frente, assim, tomar frente, falar as coisas, e quando Jesus falava que ele ia ser crucificado, não vai acontecer, nós vamos pro soco com esses caras aí, ninguém vai pegar você. E eu sou muito assim, eu enfio os pés pelas mãos às vezes, falo coisa que não deve. Jesus, calma. Assim, hoje, na verdade, assim, hoje eu já melhorei bastante, já fui bem pior, eu estou me convertendo. Assim, o mais legal assim é ver que Pedro era essa pessoa temperamental, né, explosiva, mas ao mesmo tempo ele era um cara, foi um cara transformado por Deus, era muito parceiro, né? E foi um cara transformado por Deus, né? Depois foi usado assim tremendamente, né? Primeira pregação depois da ascensão de Jesus, 3.000 almas se converteram, curou paralítico na porta do templo, enfim, foram coisas extraordinárias que Deus fez através da vida dele. Então por isso que eu me identifico muito com ele. Eu estou no processo de transformação ali, transformação do caráter. Quando Pedro curava é porque Pedro tinha Cristo, né? E Cristo deu essa autoridade, né? E quando a gente vê falsos pastores ou falsos coaches por aí que estão muito famosos, enriquecendo, tentando curar pessoas e não conseguem. Outro dia até escutei esse falso coach falando, tentou curar uma senhora, não sei se você viu isso. Não. Tentou curar um coach que está bem badalado. Ele tentou curar uma senhora que estava na cadeira de rodas e ela não sente as pernas. E aí ele falou, a senhora vai andar. Daí ficou lá, em nome de Jesus, parará, você vai andar. Tá sentindo as pernas? E a senhora, tipo, não, né? A senhora vai, levanta ela. A senhora quase que, tipo, caiu, porque, sabe? Por quê? Porque ele não tem Cristo dentro dele. Só pode trabalhar dentro disso quem tem Cristo 100% dentro de si, para você poder ter essa autoridade. Cristo deu autoridade para aquele que realmente tem a fé e não para aquele que faz um show business, sabe? Uhum. Então, depois ele falou assim, esse falso coach falou assim, sabe por que a senhora não foi curada? Essa senhora não foi curada porque senão ele, como é que ele falou? Não, tipo assim, é como se ele tivesse que curar todo mundo agora, sabe? Ele não ia ter paz, ele não ia mais ter paz se ele conseguisse curar aquela senhora. Não, gente, não é por isso que você não conseguiu curar a senhora. Não conseguiu curar a senhora porque você tem Cristo dentro de você, né? Então, cuidado com os falsos curadores aí. Sim, exatamente. Deus tem os propósitos dele. Exato. Né? E não é assim, a gente não pode sair declarando, determinando. Sem ter tem que ter numa situação dessa, você tem que ter um direcionamento muito claro do Espírito Santo, falar para você, vai lá e ora que eu vou curar. Aí sim. Exatamente. Senão, meu amigo, fica na sua, Deus senão você vai passar vergonha. Deus sabe para quem vai dar autoridade. Exatamente. E o outro personagem? O outro cara, assim, que para mim é o cara mesmo que eu admiro, é Daniel. Fale sobre Daniel, porque Daniel é monstro. Daniel 1:8 diz assim, mas Daniel propôs firmemente no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia, nem com a carne que ele comia. Então, assim, naquele contexto, Israel tinha acabado de se tornar escravo da Babilônia, e o rei mandou separar alguns jovens lá de Israel, os mais fortes, os mais bonitos, assim, né, bem assim de aparência, que tivesse sabedoria, conhecimento e tal, e Daniel era um deles. Só que os caras tinham que comer a comida e beber o vinho que o rei bebia, e tinha uma pessoa lá que era responsável por cuidar dessa turma toda, e Daniel falou, não, eu não vou comer esse negócio aí, eu vou falar com esse cara. Foi lá, chamou o responsável pelo setor lá, né? e chamou o cara e falou, o negócio é o seguinte, vamos fazer um teste, né?
E Daniel sabendo que o cara podia chegar e falar pro rei, rei, o cara tá conspirando lá, não quer comer as tuas comidas, o senhor mandou o cardápio lá, e o cara agora tá se rebelando. Podia, tá se fazendo? Exatamente. Ele quer fazer greve de fome. Ele podia morrer, era uma coisa séria, né? Lógico que a Bíblia não relata esse contexto, mas é um fato. E ele não levou isso em consideração, falou simplesmente: eu não vou comer a comida consagrada aos ídolos da Babilônia. E foi lá e chamou o cara, falou: vamos fazer um teste, vamos comer, eu e meus amigos vamos comer os legumes, você faz e prepara os legumes bonitinho para nós comer, durante 30 dias, se eu não me engano, tinha um determinado período, e o resto come essa comida, e depois você vai ver quem vai estar mais forte, mais corado, né? Olha. E foi o que aconteceu no final do período lá, os jovens, o Daniel e seus amigos estavam muito mais saudáveis do que os outros. Porque não estava idolatrando. E todos os desafios que Daniel sofreu e todo a ousadia que ele precisou ter para se posicionar da maneira que Deus esperava, né? E foi levantado diante na Babilônia, né, como um grande homem, um sábio, conselheiro do rei. Então eu acho extraordinária a vida de Daniel, a história dele e a maneira como ele venceu seus desafios, sempre se posicionando, sendo fiel a Deus, exatamente, né? Da maneira que agradava o coração de Deus. E Deus, desde o início da Bíblia, né, falava isso, né? Seja obediente, seja temente, que você vai ter tudo. Deus sempre quis dar tudo pra gente. Exatamente. Basta a gente ser obediente. Exatamente. Ser fiel. Ele foi fiel e Deus sempre é fiel, né? Deus sempre é fiel. Exatamente. Sempre a vida cristã, ela sempre vai exigir de nós uma contrapartida, né? Sempre a gente vai precisar se posicionar todos os dias, na verdade, né? A gente vai ter que tomar decisões que nos levam ou a nos afastar de Deus ou a nos aproximar dele, né? Quando a gente age nesse sentido e toma as decisões que são aquelas que Deus espera de nós, a gente vai crescendo espiritualmente, vai adquirindo maturidade e vai adquirindo mais intimidade com Deus, cada vez mais solidificando ali vamos dizer assim, a conexão com o Pai, né? E essa maturidade, ela vai apertando pro lado do pecado, né? A gente não tem mais espaço para os pecados de estimação, igual falam, né? Exatamente. Isso aí a gente alguns tentam levar, mas chega um momento que é insuportável, não tem mais como você seguir adiante com aquilo. Aquilo vai atrapalhar você até de alcançar outros níveis de contato com Deus, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Chega um momento que aquilo ali vai te deixar estagnado, né? E como você falou, se torna insuportável. Você quer ir adiante e você sente que tem alguma coisa te impedindo, então você tem que lançar fora e correr para os braços do Pai. Se relacionar com Ele. Sem dúvida. Cris, o melhor a fazer. Obrigada de verdade por ter topado esse quadro, por ter compartilhado seu testemunho, compartilhado as passagens e falado sobre a palavra do Pai, porque a nossa missão aqui é essa, é a gente levar os testemunhos, as aprendizagens, a palavra de diferentes pessoas para diferentes pessoas. Então acho que, eu não sei, eu me encontrei muito nisso, sabe? Eu sou apaixonada, literalmente, pela Bíblia, apaixonada por Deus, apaixonada por Jesus. E eu quero muito fazer outras pessoas se apaixonarem, porque é uma vida... até falar uma vida sem volta, mas a vida não é isso, é uma vida. É literalmente uma vida, essa paixão. Sim. Então, obrigada por fazer parte dessa minha missão, que é uma missão de todos nós, na verdade, que vivemos em Cristo. Sem dúvida. Ele, né? É sobre o Pai. Eu que agradeço pelo convite.
é uma honra poder contribuir, né? Poder aqui participar desse momento e espero que tenha contribuído de alguma forma. Imagina! Mas óbvio que contribui, imagina, adoramos. Já precisa marcar a segunda parte com o Cris, né? Porque ele sabe muita coisa. Que isso, gente. É por isso que eu até, a hora que você começou a falar, eu fiquei assim, cara, que massa, né? Aí eu esqueci de ativar o gravador aqui. Que isso, gente. Eu não sabia nem como terminar. Eu não sabia nem como terminar o vídeo, porque não dá vontade de terminar. Eu falei, como é que eu vou terminar esse vídeo aqui, gente? Dá pra ficar horas falando. Aí, ai, gente, tem que terminar, tipo, sabe? De verdade, nossa, não dá gente, vontade. Sério mesmo? Sério Meu mesmo. Deus. Não dá vontade de Tô terminar. lisonjeado. Pra falar do pai, e a maneira como você fala do pai é tão contínua, sabe? Tipo, dá pra ficar só aqui, só ouvindo assim, continue. E que mais? Continue, sabe, né? Ai, que bênção, é incrível, gente. Nossa, é incrível. Fico muito feliz. Então, assim, isso. essa sua missão que você tem, né, que você ouve o Espírito Santo falar pra você sobre você abrir igrejas e tal, eu fico muito feliz, assim, de verdade. Eu fico muito feliz por você, porque eu fico feliz pelas pessoas que vão conhecer você. Eu fico feliz pelas pessoas que vão ser abençoadas por você, sabe? Você vai estar dando oportunidade para outras pessoas. Cara, isso é muito massa, sabe? Tipo, isso é uma graça de Deus, sabe? Então, sem dúvida. eu fico muito feliz por você ter recebido isso e tá pegando pra você mesmo, sabe? Exatamente. Eu tô assim, nesse momento, orando a Deus e perguntando qual que é o próximo passo, qual que é a direção que eu tenho que tomar agora para que isso se consolide, para que, de fato, deixe de ser um projeto e seja uma realidade. Então. Né? É o que eu tô pensando. Preciso fazer um curso de teologia. Ai, tô muito louca pra fazer, sabia? Preciso fazer. Eu ia pro seminário uma vez, quando eu e a Thaís era recém-casado. Eu ia pro seminário, daí acabou não dando certo. E agora eu tô nesse desafio. Agora que, né, nós estamos na era da EAD. Então, mas eu gosto tudo presencial, gente. Eu sou tão roots, sabe? Eu gosto de levar meu caderninho, minha canetinha, eu vi a pessoa falando, tipo... Eu agora desmistifiquei esse negócio de EAD, porque eu fiz minha faculdade de EAD. Eu fiz o primeiro ano, daí eu tranquei, depois eu transferi para UDC, e daí na UDC eu fiz EAD, daí os últimos semestres, o resto, né, 3 anos. Então, já, vamos dizer assim, estabeleci um método, não tem dificuldade com relação a isso. A disciplina, né? Exatamente. E teologia é uma coisa que eu quero muito, mas é mais para eu me aprofundar mais, sabe? Quero conhecer cada vez mais. O Ricardo sabe assim, né, amor? Eu sou, assim, quase que assim... Ai, quero mais, Que sabe? massa, que benção. E eu fico assim, calma, cérebro, receba mais, cérebro, tem espaço, vamos lá, quero me alimentar mais e mais. Por isso eu quero muito, assim, sabe? Quanto mais cursos, mais coisas surgirem de aprendizagem, vamos lá, gente, vamos me ensinando aí. Porque, pra mim, é importante eu me aprofundar, não pra eu reproduzir assim, sabe, falar para as pessoas com palavras muito bonitas. Não é para isso não, sabe? É para poder entender mais e me apaixonar cada vez mais e poder fazer cada vez mais as pessoas se apaixonarem por Deus e por Jesus, sabe? Literalmente é isso que eu sinto, sabe? Se a gente faz um arroz bem gostoso, as pessoas não ficam felizes por comer aquele arroz gostoso? Você sabe fazer um básico ali. Mas se você sabe fazer um arroz, bem gostoso, as pessoas querem aquele arroz gostoso. Tem arroz maravilhoso e arroz básico. Quero isso aqui, que tá mais temperado, o ponto tá melhor. É isso, entende? Eu quero sair do meu arroz básico pro meu arroz maravilhoso, pra poder encantar as pessoas, sabe? Não é hipnotizar, não. Encantar mesmo, se as pessoas se apaixonarem, porque é uma vida de liberdade. Como é que uma vida de amor vai ser uma vida prisioneira? Como que uma vida apaixonada por Deus e por Jesus vai ser uma vida prisioneira? Vai ser uma vida chata e sem graça, como tantas pessoas falam? Ai, você é crente? Tem muito disso, igual você citou aquele exemplo. A pessoa não quis beber lá na festa, ai, virou crente.
sabe? E já aconteceu isso com o Ricardo na casa de família, de familiares. Virou crente, sabe? E isso é muito chato as pessoas falarem isso. Eu acho muito chato, sabe? Não virei crente, eu sou uma pessoa apaixonada por Jesus e por Cristo, sigo princípios e valores. Não se trata de você me colocar um banner rótulo aqui, um rótulo aqui, agora eu sou o chato porque virei crente. Que é isso que as pessoas fazem. Ai, que pessoa chata. Né? Exatamente. E a questão é que as pessoas pensam ainda muito na vida cristã, elas veem a vida cristã muito ainda como aquela lista de regrinhas, né? Isso pode, isso não pode. Quando na verdade não é assim, né? Já foi muito pior, mas ainda tem na mentalidade da maioria das pessoas. E quando as igrejas começarem, as comunidades já têm esse contexto, mas outras igrejas mais tradicionais começarem a apresentar o Evangelho como o simples relacionamento com Deus, né? A vida cristã é relacionamento com Deus. Simples assim. É para isso que a gente ora, para se relacionar. Exatamente, é simples assim. E a partir do momento que você se relaciona com esse Deus que enche o teu vazio, que transborda o teu coração de paz, de alegria, de amor, o foco do teu prazer e da tua satisfação muda. Se você antes tinha prazer na prostituição, na imoralidade, no vício e em tantas outras coisas que tem no mundo, o Deus vai transformar o teu coração de modo que você vai ter prazer na presença dele. Então, não é que eu sou chato ou que eu não posso isso, não posso aquilo. É uma fuga para tentar preencher aquele vazio. E quando Cristo preenche esse vazio, eu sou satisfeito em Cristo. Por isso que eu não preciso mais de droga, graças a Deus, há 17 anos. Amém. Porque eu sou satisfeito em Cristo. O apóstolo Paulo disse assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser, mas só que eu não sou escravo de nada, porque a minha satisfação está em Deus. Estou preenchido ali. Exatamente. Quando você quebra essas correntes, né, você tem essa liberdade e percebe que relacionamento com Deus é viver a simplicidade das coisas, né? É o contemplar um pôr do sol. Exatamente. É você olhar a natureza e tudo sabendo que foi Deus que criado, fez, né? Você parar assim, ficar olhando e falar: meu Deus, quão perfeito é tudo isso, né? E você parece que se desprende daquilo que o mundo quer, né? Porque o mundo tá sempre te puxando. Não, cara, pra você tá feliz, você tem que fazer isso aqui, né? É isso aqui, você tem que fazer aquilo ali, não. Aí você percebe que é muito mais simples. Quer colocar pressão o tempo todo, né? Você... É a tentação do pecado, gente, né? Ontem eu fui fechar a cortina do quarto pra dormir e vi a lua, tipo, brilhando. Pá! Olhei pra lua assim, daí eu falei: não, peraí. Aí eu abri de novo a cortina e abri a janela. Eu falei assim: boa noite, Deus. Dei boa noite pra Deus. Que bênção. Porque eu vi aquilo tão lindo. Falei: como que eu vou fingir que não vi? Não, tá ali, sabe? É vida, é Deus. Eu abri a janela, abri o vidro, senti o ambiente, falei: boa noite, Deus. Até amanhã. Aí fechei minha janela, fechei a cortina e aí eu fui dormir. Tipo, legal. Sabe? Como se eu fosse... apaixonado mesmo. Aham. Falei: boa noite, Papai do Céu. Que bênção. Me emociono. Oh, meu Deus, emociona mesmo. Essa paixão por Cristo é extraordinária. É extraordinário. Você pode buscar todos os livros de autoajuda, filosofia, o que for, né? Nada salva como essa experiência com o Pai, né? E a experiência com o Pai, né? O que está escrito na Bíblia, a palavra mesmo, né? Exatamente. Gente, muito obrigada por terem ficado com a gente até aqui, até o finalzinho do vídeo. Um beijo grande, fiquem com Deus
E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, tchau e até lá.